Cloud. Ok. Muito grato. Eu gostaria de começar agradecendo pelo convite para essa apresentação nesse fórum. E eu peço desculpas, mas eu vou fazê-la em inglês, porque será mais fácil de me entenderem. Falarei sobre sequestro de carbono, olhando para o potencial de sequestro de carbono a partir da degradação aprimorada de rochas. Sou professor de Ciências do Solo em Newcastle, professor honorário de processos minerais na Universidade de Edinburgh. Eu sou geólogo e como as rochas podem ser utilizadas para resolver problemas na agricultura e para capturar carbono é meu tema, um tema muito importante para mim. Então, por que precisamos usar essa abordagem? Por que o sequestro de carbono é importante? Depois falarei sobre a base científica, sobre a degradação de rochas e depois vamos ver o papel dos minerais que formam rochas, avaliar o potencial de diferentes rochas, o custo de carbono e benefícios, as implicações práticas. Então, nós vamos ver o que é conhecido sobre o custo de carbono dessas rochas quando elas são trituradas e sobre como é o processo e especialmente a validação do processo. A COP21 em 2015 em Paris se comprometeu a um aumento na temperatura global de 1,5 graus. Esse é um objetivo adotado internacionalmente e o objetivo para alcançar esse objetivo, temos que usar várias ferramentas. Por um lado, diminuir as emissões de CO2 e também precisamos conseguir remover o CO2 da atmosfera. E esse é um grande desafio. Na COP21, muitos países se comprometeram em aumentar o carbono no solo para 0,4%. E essa é uma pequena quantidade, mas que globalmente fará uma grande diferença. E a matéria orgânica pode ser aumentada. E isso pode ser aumentado e isso vai ser decomposto no solo e forma o CO2 que pode deixar o solo. Outra alternativa é trabalhar com carbonato de solo. É permanente, como vocês vão ver na palestra, e é nisso que focaremos com a abordagem de degradação aprimorada. Desagregação das rochas aprimorada. Aqui é o ciclo de carbono e é nesse gráfico vamos ver a circulação através do oceano com 90 gigatoneladas por ano e a circulação através de cultivos, culturas, vegetação e solo com 120 gigatoneladas por ano. E esse ciclo acontece o tempo todo e precisamos encontrar um jeito de puxar mais carbono para fora e colocar menos para dentro. As quantidades aqui de carbono na atmosfera é equivalente a 730 gigatoneladas de CO2. E esses 120 gigatoneladas através de vegetação e solo, a matemática simples é que uma quantidade equivalente a tudo que existe na atmosfera passando pela vegetação e solos vai precisar de 6 anos. Então, se nós quisermos ter um ganho rápido, podemos fazer isso trabalhando com
o ciclo de carbono baseado em vegetação, procurando converter parte desse carbono ao ciclo não biológico de carbono. Então, o objetivo que temos é retirar o carbono do ciclo biológico de carbono através de reservatórios geológicos e, senão, não terá efeito na mudança climática. E é aqui que entra, então, a desagregação aprimorada de rochas, e é de rochas silicadas como um processo que remove o CO2 da atmosfera. Então, nós sabemos que é muito eficaz. Então, são rochas de silicato. E isso não só retira o CO2 da atmosfera, mas é a fonte primária de nutrientes para o crescimento de plantas e culturas. Então, ele libera nutrientes como potássio, magnésio e silício. E o nitrogênio seria um principal aqui também importante. Isso nos traz uma oportunidade. Nós pensamos que essa seria uma fonte de nutrientes e também para remoção de CO2 atmosférico. Então, os dois combinados para criar uma oportunidade de reduzir a dependência de fertilizantes químicos e também remover o CO2 atmosférico. A forma como ocorre essa remineralização através dos minerais, dessa desagregação de minerais que formam as rochas. Então, aqui nós temos os minerais, aqui olivina, piroxena e fíbola, e o quartzo é o mineral mais resistente. E aqui à esquerda do diagrama, nós temos os que liberam magnésio, e aqui, então, é cálcio e sódio, aqui do lado direito. E do ponto de vista de quais elementos são liberados, então à esquerda nós começamos com magnésio, ferro, cálcio, potássio, magnésio, ferro, e à direita é cálcio, sódio e potássio aqui, que é o elemento liberado por K-feldspato, muscovita e quartzo. Podemos ter uma reação química a partir da rocha fresca de silicato, mais H2O mais CO2, levando ao solo mais cátions, e o bicarbonato, que é a partir do sistema biológico. Então, nós vemos o cálcio liberado dos minerais, terminando como carbonato de cálcio, que se chama carbonato pedogênico. Então, esse processo forma carbonato de cálcio. Esses carbonatos chamam pedogênicos, porque são formados no solo. Então, eles são gerados no solo. Eles já existem há muito tempo. Na América do Norte, eles acontecem aqui à esquerda e à direita dessa linha, né? Então, à direita nós temos, a leste nós temos solos com fortes chuvas, com alto índice pluviométrico, e também quanto mais chuva, mais profundamente ocorre o carbonato de cálcio no solo. Nós temos, em geral, 75 a 100 centímetros de chuva, e o carbonato de cálcio vai ocorrer a 1 metro ou mais de profundidade. No Reino Unido, nós só medimos até 1 metro de profundidade o solo, não sabemos o que acontece abaixo disso.
Então, aqui é em Calgary, Canadá. Então, aqui nós vemos o branco, esse branco que é um depósito de carbonato de cálcio que é formado aqui no solo. Esse é um carbonato pedogênico e é chave no processo de remineralização, para dizer que esse processo está acontecendo. É uma assinatura desse processo. Podemos demonstrar isso. Então, vemos os isótopos de oxigênio e carbono. Esses dois elementos se fracionam, a sua proporção muda à medida que passam pelo processo. Então, olhando para a pegada ou para a assinatura desse processo, podemos ver, então, fazer a medição. Vou mostrar aqui como isso aparece. Em Newcastle, vimos essa precipitação em solos urbanos. Então, aqui temos esse material, vemos esses cristais brancos de carbonato de cálcio que se formam. Olhamos para um local com um solo desse tipo, vamos ver quanto carbonato se forma. E pudemos fazer isso em Newcastle Helix. Aqui foi onde o Brasil jogou durante as Olimpíadas. E do lado nós tivemos... Pegamos amostras em um período de 18 meses, aliás, com uma distância de 18 meses, para ver a velocidade e a quantidade da formação de carbonato de cálcio. Aqui à esquerda, o carbonato de cálcio aparece nesse primeiro metro. E à direita, ao longo do tempo, podemos ver que nesse período de 18 meses, temos o aumento mensurável no solo de carbono em 17%. Então, aqui nós vemos os dados, os isótopos de carbonato, aqui indo para negativo, e aqui no topo, indo para a esquerda, mais negativo. E frequentemente vemos esses pontos se estendendo, afastando-se da origem, onde os carbonatos naturais são encontrados. Em laranja, temos os carbonatos do solo, e em azul, a partir de estruturas de concreto. Então, aqui nós fazemos a contagem e vemos o carbono moderno dominando. Então, é um depósito de carbonato formado recentemente. Em outros locais, vemos essa divisão aqui característica, mostrando os processos pedogênicos. Com que velocidade se formam esses carbonatos no solo? Então, podemos ver que em torno de 200 toneladas por hectare anualmente. Isso equivale à remoção de 85 toneladas de CO2 por hectare anualmente. E isso é 5 vezes maior do que alcançaríamos colocando árvores, uma floresta. Então, num contexto urbano, esse é um processo muito eficaz. Em resumo, nós vemos aqui como a fotossíntese está retirando o CO2 da atmosfera. O que nós não enxergamos é o que acontece onde estão as raízes. Elas têm uma quantidade de biomassa equivalente ao que está acima do solo. E essas raízes bombeiam para fora ácidos orgânicos, exudam soluções que contêm ácidos orgânicos. E fazem isso
predominantemente porque usam esses ácidos orgânicos para fazer a corrosão dos materiais e liberar os nutrientes, e também para retirar as toxinas. As raízes fazem tudo isso. E também alimentam a comunidade microbiana que usa esses ácidos orgânicos como seu alimento. É um quadro bem complicado o que acontece, mas o resultado é que produz CO2. Todos esses ácidos orgânicos se transformam em dióxido de carbono. Isso, adicionado à água, produz ácido carbônico que reage com silicatos de cálcio para resultar no carbonato de cálcio. Então, as plantas são uma bomba de carbonato de CO2, bombeando para dentro do solo o CO2. E então, junto com as rochas frescas de silicato, mais a água, mais o CO2, então vão levar a esse carbonato de cálcio. Então, eles retiram do sistema biológico e também, e assim, não vão mais participar na mudança climática na atmosfera. Agora, podemos ver aqui 3 nomes de rochas: basalto, aqui a plagioclase de cálcio, e aqui as rochas orgânicas e os granitos, que tem o muscovita, quartz, granito. Então, esses são nomes da geologia, são pedras, rochas em particular. Quando temos uma rocha em que estamos interessados, fazemos a análise química como a primeira coisa, porque isso vai levar à primeira avaliação do pó de rocha para a remoção de CO2. Podemos olhar para a formação de carbonato de cálcio. Aqui nós pegamos o conteúdo de óxido de carbono, fazemos a estoiquiometria para descobrir quanto carbonato de cálcio vai ser retirado. Essa estimativa é bastante pessimista, porque é pouco o CO2 que vai ser retirado da atmosfera. O valor mais alto, através da desagregação aprimorada, leva em conta, a partir dessa análise, o óxido de carbono, magnésio, sódio, o que é liberado por essa desagregação de rocha aprimorada. Então, temos os outros minerais também. Então, essas são as 2 equações que reduzem o primeiro passo. E fizemos isso com algumas rochas do Brasil para mostrar o potencial. Então, temos vários diferentes tipos. Santos estudou isso em 2015, Araújo em 2001, Lourenço em 2017. E fizeram essas análises calculando a remoção potencial de CO2 através como carbonato de cálcio. Então, vamos ver os resultados disso. 2 gráficos, e o da esquerda mostra o CO2 o quilo de CO2 por tonelada de rocha. E aqui se vê que onde nós temos alto potássio, temos baixa remoção de CO2. E então as rochas básicas têm a mais alta remoção, e o carbonato de cálcio aqui são 70 kg por tonelada. E isso vai declinando conforme as rochas uma quantidade maior de CO2.
com maior quantidade de K2O, corrigindo. No diagrama da direita, nós temos já a desagregação da rocha aprimorada. Nós temos aqui a cama Fujita com mais alto potencial de 500 quilos de CO2 por toneladas de roca. O basalto também, outros tipos de rocha como xisto, outra cama Fujita também. As rochas mais ácidas têm um potencial de remoção de CO2 mais baixo. Esses números são bastante crus, primeira aproximação, e tem muito mais a esse respeito que eu vou mostrar a seguida. Coloco isso no contexto da regulamentação, aqui com relação à remineralização. Para ser elegível como remineralizador, cálcio, magnésio, aqui precisam ser maiores que 9%. Então, vamos ver onde está esse limiar aqui. Na linha pontilhada, vemos aqui esse limiar de 9%, em vermelho são as que não são elegíveis, não são aceitáveis, e aqui à direita vemos quais são aceitáveis, e elas têm esse potencial mais alto de remoção. Então, essa é uma demonstração do valor dessas rochas, então, para a remineralização e remoção de CO2. E qual o potencial? Olhando para a estatística, como isso pode funcionar no contexto das emissões de CO2 do Brasil. Então, a agricultura brasileira emite mais de 500 mil toneladas de CO2 por ano. E aqui, então, se fala de estudos de restauração de 30 milhões de hectares, por exemplo, de pasto degradado, que é uma área muito grande, então, para o uso desse tipo de restauração. Então, é um total de 500 milhões de CO2. Então, vamos pensar em 1 milhão de toneladas. Então, 5, 10, 20, 40 toneladas por hectares, né, de pó de rocha. Quanto da emissão da agricultura pode ser capturada? Nesse gráfico, então, se nós tomarmos 40 toneladas por hectare, que representa somente 4% das emissões agrícolas brasileiras, embora seja uma quantidade bastante grande, e usando a cama Fujita, então, nós multiplicarmos isso por 10, então, isso seria, vocês podem ver, então, que isso tem já um potencial de fazer uma diferença. Só que isso não considera o custo de produção ou transporte. E eu vou falar rapidamente a esse respeito. Como podem imaginar, para preparar uma rocha até virar um pó, é preciso, então, extrair e fazer todo um trabalho que requer energia, como trituração, transporte, tudo isso. Nós fizemos um trabalho, um estudo de caso para o estado de São Paulo. Então, para esse processo, o custo dessa produção é 5,4 kg de CO2 por tonelada de rocha. E isso é a produção da extração. E os materiais, eles vêm de minas ou pedreiras que produzem material para a construção. E isso precisa ser barato e tem que ser próximo à construção, e há uma economia de escala.
onde então nós temos 500.000 de rocha por ano sendo produzido. É uma grande operação e os custos podem descer para um preço que o mercado possa pagar. Então, isso nos deu o benefício dessa indústria existente produzindo essas rochas. O transporte por quilômetro já é mais caro, 1,7 kg de CO2 por tonelada. E é aí que nós começamos a pensar, então, no limiar, em termos da remoção de CO2. Nesse trabalho, nós concluímos que nós temos... Então, nesse trabalho, concluímos que era possível ter um transporte de até 1.000 quilômetros por estrada e ainda termos um benefício na remoção de carbono. Nós precisamos verificar isso, que esse é um trabalho bastante genérico. Para capturar 1 tonelada de CO2 via carbonação, nós gastamos 135 quilos de CO2 equivalente. Então, para retirar 1 tonelada de CO2, ele gasta 135 quilos de CO2 através da via da carbonação, enquanto que da desagregação aprimorada, para retirar 1 tonelada, ele usa 75 quilos de CO2. Portanto, são números bem pequenos e a desagregação aprimorada é bem mais benéfica. Para calcular a distância compensatória, então, através da carbonação, pode-se chegar a 540 quilômetros. O transporte até 540 quilômetros vale a pena. Já pelo processo da desagregação aprimorada, o transporte a partir da fonte pode ir até 990 quilômetros, que ainda é compensatório em termos do que retira de carbono e o que acaba produzindo de carbono. Mas a maioria das pedreiras é muito mais próxima do seu destino. E a estimativa é de 5,4 quilos de CO2 emitidos para esmagar 1 tonelada de rocha. Então, um material barato em termos de custo de carbono. Potencial de sequestro de carbono do estado de São Paulo. Se tivermos aplicação agricultural no estado de São Paulo, com 5, 20 e 50 toneladas por hectare, considerando as emissões em 2016 de 160 milhões de toneladas de CO2, seria possível eliminar uma quantidade considerável de CO2 usando essa abordagem de rocha triturada. E qual a probabilidade disso acontecer? Então, do ponto de vista da indústria, as empresas estão planejando usar essa degradação aprimorada de rochas para remover o CO2 atmosférico. Uma delas é a Undo, inglesa. O site é undo.com e o modelo de negócios deles é muito interessante. Eles trabalham com os agricultores fornecendo essas rochas, só que os agricultores não precisam gastar com essas rochas. A Undo gera a sua receita a partir dos créditos de carbono, gerado justamente pelos agricultores no uso dessas rochas. Isso é muito atraente para os agricultores e eles se beneficiam dos nutrientes que vão melhorar o crescimento do que eles plantaram, das suas culturas. E assim, a Undo, ela agrega a remoção de CO2, que vai beneficiar a Undo, e também a melhora, em termos dos nutrientes para os agricultores. Esse gráfico está no site deles, como a rocha passa por esse triturador para produzir o pó. Isso é aplicado na floresta e nas plantas, depois a precipitação da chuva, que vai trazer para o solo o CO2, que então faz com que aconteça essa desagregação no solo, tanto da floresta quanto em um solo agrícola, ou arável, levando magnésio, cálcio e bicarbonato de cálcio também para essas águas subterrâneas, retirando o CO2 da atmosfera através do ciclo biológico.
A validação é um pouquinho complexa porque nós conseguimos medir a quantidade de rochas, o que vai para o triturador, o que resulta do triturador. E isso é controlado, monitorado. Então, por exemplo, até impostos são pagos em cima da quantidade de pó produzido. E consegue-se medir o aumento, por exemplo, na taxa de crescimento das plantas ou da floresta. O que ainda não consegue se medir é a quantidade exata de CO2 que é removido da atmosfera. Podemos demonstrar que o processo está acontecendo através dos isótopos de oxigênio e carbono. Como naqueles gráficos pontilhados que eu mostrei, então podemos ver essa fileira, né, mostrando que a carbonação do solo está acontecendo, mas não conseguimos dizer quanto carbono entrou nessa rota nesse momento. Outra incerteza é nós termos presumido que estávamos trabalhando com rochas ígneas simples, e outras rochas podem ser mais ou menos eficazes. Então, nós precisamos conhecer bem a mineralogia das rochas. Em algumas rochas, os nutrientes podem ser fornecidos através de troca catiônica, e isso é independente do CO2. E isso pode nos fornecer uma avaliação falsamente otimista de seu potencial. Então, precisamos entender a mineralogia da rocha e como essa mineralogia se aplica à forma como essa rocha se desagrega. Tendo passado pelos vários pontos dessa apresentação, então quero concluir agora e eu espero ter conseguido explicar para vocês que quando você aplica a rocha triturada no solo, isso tem um papel na remoção do CO2 atmosférico. Gostaria de lembrá-los também que o processo de desagregação de rochas aprimorado remove o carbono do ciclo biológico de carbono, e esse é o objetivo-chave para mitigar a mudança climática. E é esse CO2 que está disponível para nós trabalharmos, e ele é processado, ele é transformado através da biologia. E esses processos acontecem, então, no solo, na superfície da Terra. E essa abordagem da desagregação aprimorada, ela integra as necessidades das plantações por nutrientes com a capacidade das plantas de removerem o CO2 atmosférico. E nós precisamos tratá-lo como um processo combinado. A análise de ciclo de vida do carbono é necessária e vital para demonstrar às pessoas a validade desse processo e também para rastrear e poder calcular a necessidade de suprimento de energia para as minas e pedreiras e também para equilibrar aquilo que retira do carbono e aquilo que é usado, por exemplo, para o transporte usando combustíveis fósseis, para saber se o que você está fazendo é, no final das contas, benéfico. E o nosso desafio é ainda a necessidade de desenvolver métodos robustos para validação. Ainda talvez levemos alguns anos para que esses estudos sejam amplamente aceitos. Então ainda temos trabalho pela frente e com isso eu quero concluir. Então agradeço a todos por sua atenção e estarei feliz em contribuir para a discussão. E o meu e-mail está aqui embaixo nesse último slide. E ficarei feliz em responder suas perguntas, podem enviar por e-mail. E agora eu tenho ainda um slide final com referências, se houver interesse. Então, para saber de onde eu pesquisei o material para montar essa palestra. E agora, então, eu gostaria de passar a palavra ao nosso coordenador e agradecer por sua atenção.
Muito obrigado, Dr. Manning. Foi uma apresentação incrível. Nos trouxe a oportunidade para não só aumentar o conteúdo de minerais do solo, mas também para remover o conteúdo de dióxido de carbono da atmosfera. E é uma grande oportunidade resolvendo ambos problemas. Eu não sei como é que eu estive de tempo. O senhor levou 30 minutos e eu vou agora interromper a gravação aqui.